Fala pessoal, muito boa noite para todo mundo. A gente está chegando com mais uma edição do canal Ponto de Vista. A nossa live, são duas lives semanais que a gente faz para analisar o cenário político, né? O cenário de atualidades do nosso país e do mundo de um modo geral. E hoje a gente está aqui mais uma vez na nossa live para bater um papo sobre política, como sempre. O canal Ponto de Vista é um canal organizado pelo Igor Castro, pela Mônica Nunes e por mim, Luciano Amorim, 3 jornalistas independentes fazendo jornalismo político aqui para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Lembrando que nós estamos aqui no Instagram, no @pdvcanal, estamos também no Twitter e estamos também no YouTube. Você pode entrar em contato, você pode ver as nossas lives ao vivo aqui no Instagram e no outro dia lá no nosso canal no YouTube, no canal Ponto de Vista. Você busca lá na busca lá do YouTube, você busca lá canal Ponto de Vista. Bom, 9 horas e 2 minutos, a gente vai conectar agora aqui o nosso amigo Igor Castro para a gente poder bater um papo rapidamente, porque daqui a pouco o nosso bate-papo vai ser com o senador Rodrigo Cunha. Rodrigo Cunha vai estar aqui conversando com a gente, obviamente, sobre essa pandemia do coronavírus e também sobre outros assuntos relativos à sua gestão como senador da República. Então, você não pode perder, daqui a pouquinho vai estar aqui conversando com a gente. Agora com a gente, para bater um papo junto comigo, o jornalista Igor Castro. Olha ele aí, na parte de baixo aqui da nossa tela, dividindo a tela comigo, meu amigo Igor. Muito boa noite, Igor, seja bem-vindo. Mais uma live aqui do canal Ponto de Vista e mais uma semana agitada, né? Uma semana agitada para a gente conversar politicamente. Muita coisa acontecendo em Brasília, muita coisa acontecendo aqui em Alagoas. A gente já falou isso na semana passada. A contaminação pelo governador Renan Filho, pelo coronavírus, contaminação de alguns deputados e também alguns prefeitos do interior. O coronavírus começando a contaminar o pessoal que está na linha de frente, né, Igor? Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos que já estão nos acompanhando aí nesse início de live. Hoje uma live especial, né, com o senador Rodrigo Cunha daqui a pouco, mas por enquanto a gente vai bater um papo hoje sobre realmente esses últimos, vamos dizer assim, esses últimos acontecimentos que já vêm de 3 meses, né? Todos os dias são os mesmos assuntos, porque na verdade o coronavírus gira de muitas, vamos dizer assim, muitos temas diferentes, mas o tema central, principal, é o coronavírus. Então, esse número que a gente já vinha, inclusive, debatendo quando ia chegar, pelo menos aqui em Alagoas, nos 1.000 casos, já ultrapassou, né, Luciana? Assim, a gente hoje, eu estava até conversando com pessoas da CESAL, da Secretaria de Estado de Saúde, eu achava que no sábado ou domingo chegaria, até porque no outro domingo nós tínhamos, se eu não me engano, 400, 500 casos. Eu achava que ia demorar um pouco mais, mas já hoje já ultrapassamos 1.000 casos só aqui em Alagoas. Então, para você ver, quando isso acontece, a gente fica ainda mais preocupado. E no Brasil, à toa, nós já estamos perto dos 6.000 casos, né? Nós vamos para 6.000 mortes, na verdade. Logo, logo a gente vai ultrapassar outros países. Eu vi estudos hoje, assim, muito alarmantes para a real situação do Brasil, dizendo aquilo que o ex-ministro da Saúde, Mandetta, falava, que o pico que ele achava que antes era em abril, que graças ao isolamento não foi em abril, ele está ocorrendo agora, vai ocorrer em maio e vai ocorrer em começo de junho, porque as pessoas, e de forma geral, a gente pode até fazer essa análise, Luciano, no sábado ou outro dia, com a população tem que entender muito o que a gente está enfrentando, a verdade é essa, a população tem que entender, mas a gente espera que esses números mudem. O otimismo é esse, né? A expectativa, a realidade é que isso não aconteça, mas a gente tem que pensar positivo de que as pessoas possam não apenas sair de casa com máscara. Eu vi muita gente hoje em Arapiraca, eu andei um pouco de carro,
Eu vi muita gente de máscara, muita gente mesmo, mas 70% da população de máscara. Até achei muito alto o número, pelo que eu já estava vendo das pessoas. Mas não é só a máscara que impede a entrada do vírus, né? É higiene É pessoal, verdade. você não está tocando, então isso tudo tem que ser tocado para que a população entenda de uma vez por todas que o vírus é um inimigo invisível e que a gente precisa combater de uma vez por todas. É isso aí. Vamos mandar um abraço aqui para o Fernando Daniel, dentista, para a Aline Pedrosa Melo, que é da assessoria do Rodrigo, já está aqui com a gente, para Juliana Ribeiro Garrote, para o Michael Marques, nosso querido coordenador de comunicação lá do Tribunal de Justiça. Um abraço, Michael. Para Ana Peixoto, para o Gustavo Amorim, que não é meu primo, não é meu parente, pelo menos que eu saiba, né? Para Ana Peixoto novamente mandou boa noite para a gente aqui. Para Cláudio Soares. A Ana Peixoto é Ana Valéria Peixoto, que foi secretária de Educação aqui de Arapiraca. Ah, show de bola. Obrigado, secretária, por estar aqui com a gente. E para Cláudio Soares, que disse: olá, meninos, todos os dias o assunto fica pior. Mas eu sempre solto aqui uma notícia, eu sempre solto uma notícia positiva no final da nossa live, viu, Cláudio? Sempre tem coisa boa para a gente não pesar demais na cabeça também. O Marcione Silva e o Darlington Lima falou aqui que homens, ó, que homens feios, né, Darlington? Pois é. Abraço para Carol, o Ednei, enfim, para toda a galera que está entrando aí junto com a gente. O Darlington é um empresário aqui, um empreendedor, um jovem empreendedor que saiu de Maceió para empreender em Arapiraca. Quantos maceienses não saíram para empreender aqui na cidade e lograram o êxito, né? O Darlington é um desses, inclusive tem um filho agora que mora aqui com a esposa, tudo. Então, grande abraço para ele também, para o Ednei, que você já falou, para o doutor Ventura, Zé Ventura, que já foi presidente da OAB, é dirigente do ASA há muitos anos, um apaixonado pelo Alvinegro, e o Ellison Maia, grande Ellison, que também é da área de comunicação e marketing. Isso aí. Igão, 1 minuto para você fazer um comentário rápido aqui sobre a política, né? Foi cassada, na verdade foi suspensa a nomeação do Ramagem para a Polícia Federal. O Bolsonaro hoje reagiu, né? Comentário rápido, Igão. Na verdade, é sempre vamos dizer assim, esses comentários dúbios, assim, porque ele fez um tipo de ação, né? Ele voltou atrás na decisão ele voltou atrás ontem ainda na decisão de nomear o Ramagem. Ontem à noite ele já ensinou uma crítica, hoje novamente, fortemente criticou principalmente o STF, as decisões, as últimas decisões do STF. Vale lembrar, Luciano, o STF ele impetrou 3 derrotas nas últimas 24 horas ao governo federal, né? Isso aí é um assunto que a gente pode comentar amanhã, no sábado, mas assim, isso são dias nebulosos para o presidente Jair Bolsonaro. Claro que isso é uma atitude, talvez em resposta a tudo aquilo que ele vem, vamos dizer assim, que ele vem usando a seu favor agora de forma contrária, né? Para poder eu também me despedir, para você poder entrevistar o Rodrigo Cunha, senador arapiraquense, Rodrigo Cunha, Luciano. Uma notícia boa, vou despedir com uma notícia boa, né? Amanhã, às 3 horas, o Cirque du Soleil vai oferecer um show aberto a todos, para que todas as famílias possam ir ao circo a partir do sofá de casa. Será uma live com o Cirque du Soleil, 1 hora, para quem está com saudade do circo, para quem quer deixar seus filhos assistirem, uma coisa bem legal. Que bom, né? Notícia legal. Isso aí. Notícia boa para a gente encerrar. Valeu, Igão. Um abraço. Até próximo sábado, né? Na nossa live. Exatamente. No próximo sábado, na verdade, vai ter uma live. A gente vai começar debatendo, depois vai entrar o Daniel Barbosa. O Daniel é um arapiraquense que mora na Inglaterra e vai bater um papo conosco também para falar da realidade que ele está vivendo lá na Europa. Valeu, boa noite. Show de bola. Valeu, Igão. Tchau. Um abraço. Esse aí foi o Igor Castro. Nós vamos agora direto logo bater um papo aqui com o nosso senador Rodrigo Cunha. Já está online aqui. Eu vou pedir para o Rodrigo... pedir aqui para ele entrar aqui.
Vou pedir para o senador Rodrigo Cunha entrar aqui na nossa live para a gente poder dividir a tela com ele aqui e começar o nosso bate-papo. Só lembrando, viu, pessoal? O canal Ponto de Vista, todas as terças, quintas e sábado. Domingo você descansa, tá? Porque até Jesus descansou no 7º dia. E aí você pode acompanhar a gente aqui, sempre falando de política, sempre falando dos assuntos da atualidade, todas as terças-feiras e quintas, sempre às 21 horas. A gente entra aqui e sempre traz um convidado, sempre às terças e quintas traz um convidado, às vezes aos sábados também, mas a gente sempre está aqui batendo um papo juntamente com você que acompanha a gente. Você também, você que entrou aí agora, que ainda não segue o nosso canal, você pode seguir lá. Entra, fica aqui nesse mesmo perfil, segue aí o nosso Instagram, o @pdvcanal, e assina lá as notificações e entra também no nosso canal lá no YouTube, no canal Ponto de Vista lá no YouTube. Todos os nossos vídeos estão lá no YouTube para você poder acompanhar. Vou pedir ao senador Rodrigo Cunha, estamos aguardando ele entrar aqui na nossa live para a gente poder bater aquele papo, poder conversar um pouco com um dos 3 senadores alagoanos, né? Nós temos o senador Renan Calheiros, o senador Fernando Collor e o senador Rodrigo Cunha, que também representa essa renovação da política. Não só representa a renovação da política, como também representa a política arapiraquense, né? O Rodrigo Cunha, que apesar de ter morado um tempo na capital alagoana, o Rodrigo Cunha é de Arapiraca, representa também aqui o agreste do estado de Alagoas. O Rodrigo entra daqui a pouquinho, tá? Enquanto o Rodrigo não entra, a gente vai repercutindo essas informações que o Igor falou aí. Hoje foi um dia bastante agitado em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro fez algumas declarações sobre a não nomeação do Alexandre Ramagem. A gente fala sobre isso daqui a pouco. Eu vou já colocar o Rodrigo aqui na nossa transmissão para a gente poder bater um papo com o nosso senador pelo estado de Alagoas. Mora em Maceió, né, Cláudio? Mas tem uma história aqui na cidade de Arapiraca, né? Vou até perguntar a ele pessoalmente aqui. O senador Rodrigo já está com a gente. Nosso querido Rodrigo Cunha. Seja muito bem-vindo aqui, Rodrigo. Essa é a live do canal Ponto de Vista. A gente é um canal que é independente, que a gente montou, eu, jornalista Mônica Nunes e o jornalista Igor Castro, para a gente discutir, bater um papo, conversar sobre essa questão política que ocorre no estado de Alagoas. Eu acho que o seu áudio não está funcionando bem, viu, senador? Vou pedir para o senhor... Não, eu ainda não falei não, estava só ouvindo. Mas tem um ruídozinho, agora melhorou. Tá melhorando? Senador Rodrigo. Não, agora está ótimo, tá ótimo. Tá bem? Senador Rodrigo, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui do canal Ponto de Vista. Isso aqui é um bate-papo, tá? Aqui a gente o senhor deve estar em casa, eu também estou em casa, então vamos bater aquele papo aqui, tentar entender melhor do seu ponto de vista, porque é para isso que as pessoas estão entrando aí. Do seu ponto de vista, a gente entender o que é que está acontecendo com o estado de Alagoas, o que é que está acontecendo com o Brasil. Para começar, senador, eu queria, além do seu boa noite, obviamente, que a gente já batesse num ponto muito importante especificamente. Isso acontece aqui em Arapiraca, mas eu vi em perfis de Instagram acontecendo em praticamente todas as cidades onde tem agência da Caixa Econômica Federal no estado de Alagoas e até no Brasil. Primeiro, a cultura da população de querer o dinheiro na mão. Embora tenham sido feitas contas eletrônicas para todas as pessoas, essas pessoas pudessem movimentar esses recursos do auxílio emergencial pelas próprias contas, hoje filas quilométricas, não só nas agências da Caixa aqui de Arapiraca, como nas agências da Caixa de todo o Brasil. Eu lhe pergunto, senador, o que fazer para a população brasileira, especificamente essa população que precisa desse auxílio emergencial, são quase 100 milhões de pessoas, o que fazer para essas pessoas entenderem a importância do isolamento social? E qual o problema dessas aglomerações, especificamente na agência da Caixa? É de prefeitura, é do governo do estado, é dos decretos, é do Ministério Público? O que a gente pode fazer para minimizar essa situação tão grave e que vai trazer consequências tão graves daqui em diante, senador? Boa noite. Boa noite, Luciano. É um prazer falar com você, dessa vez de maneira virtual. Você que é
um grande comunicador, de fato exerce a sua profissão da maneira como muita gente que torce por você espera, com lealdade, com transparência, passando uma informação verdadeira, exercendo de verdade um serviço de utilidade pública. Então, nesse momento, eu quero render aqui homenagens a todos que fazem a comunicação e a imprensa no estado de Alagoas e no Brasil. Um momento tão importante como estamos vivendo, a importância da imprensa de passar a informação correta, de passar aquilo que aconteceu e que está acontecendo com o mundo, aquilo que está acontecendo com outros estados, para que evite que o nosso estado também venha a ser colocado como sendo um caso negativo de ações de combate ao Covid-19. Então, aqui em seu nome, eu também quero mandar um abraço para a Mônica Nunes e para o Igor, e junto com vocês estão idealizando esse projeto, que é um projeto do nosso mundo, do mundo real, do mundo atual, é justamente esse trabalho virtual da comunicação. Então, vocês estão saindo na frente e, com certeza, tem muito a crescer e a levar informação de maneira direta para as pessoas. Então, o assunto que você traz aqui, Luciano, é um assunto que me preocupa bastante. Eu estive em Arapiraca, estava passando em Arapiraca há 2 semanas atrás, pela agência da Caixa, e a situação não era muito diferente do que está acontecendo hoje. Hoje, especialmente, é dia de pagamento, do funcionalismo, então, muito mais pessoas compareceram à Caixa Econômica, grandes aglomerações, que é tudo que se quer evitar. Sabemos da necessidade e ninguém quer arriscar, deixar de buscar um dinheiro hoje para buscar amanhã. R$ 600, muitas vezes o que não se consegue durante o mês para muitas famílias. Então nós entendemos dessa situação. Então você perguntou de quem é essa responsabilidade. Sinceramente, eu coloco essa responsabilidade como sendo maior da Caixa Econômica Federal. Mesmo sendo uma situação que está fora do estabelecimento comercial, se assim pode se dizer, uma calçada, passa para uma outra loja, mas ali as pessoas são clientes da Caixa, são pessoas que estão indo buscar um serviço da Caixa, então o dever de cuidado, no meu ponto de vista, é da Caixa, que está prestando o serviço. Então, a legislação já existe para que os bancos também preservem a saúde e segurança dos seus clientes. Então, já percebi alguns casos de sucesso. Salvo engano, até no município do Pilar, colocaram 2, 3 tendas grandes com cadeiras separadas uma das outras. Ou seja, houve uma preparação para aquilo. Não é dizer, vou apenas fazer o meu papel, se virem. Não é isso. Então, respondendo a sua pergunta, no meu ponto de vista, a responsabilidade ela é da Caixa Econômica Federal. Inclusive, aqui eu vou fazer também um direcionamento ao PROCON, que o PROCON, de certa forma, pode atuar nesse sentido. A Cecília Vanderlei, que hoje preside o PROCON Municipal de Arapiraca, estava hoje acompanhando de perto, foi lá pessoalmente, bem protegida. O município estava com ações também, que eu tomei conhecimento, distribuindo máscaras, mas isso não resolve. Então, respondendo a sua pergunta, nesse caso específico, para mim, a Caixa Econômica Federal tem totais condições de preservar a saúde dos seus clientes, sem esquecer também a saúde dos seus colaboradores. Verdade, senador. Você abordou um ponto importante até do ponto de vista do direito do consumidor, né? Embora esteja recebendo um auxílio emergencial, aquela pessoa que está indo ali a partir desse momento, um cliente da Caixa, né? E deve ser atendido como um cliente da Caixa também, né? É um ponto muito bem levantado, senador, em relação a essa questão. Senador, nós estamos passando essa situação muito difícil aí em relação ao coronavírus, que não é só no Brasil, é no mundo todo, mas nos interessa muito o que o governo federal está fazendo a respeito do combate a essa pandemia. O senhor, como um senador que se propõe a fiscalizar, né, como uma das suas principais bandeiras de atuação lá em Brasília, como é que o senhor está enxergando essa gestão do Ministério da Saúde em relação ao coronavírus? Lhe pergunto mais, o que é que o senhor achou dessa troca de ministro, do Henrique Mandetta para o Nelson Teich? Uma gestão que estava sendo extremamente aprovada pela população, para um ministro que a gente ainda não sabe bem como vai agir, mas, coincidentemente ou não, foi justamente a partir do início da gestão do Nelson Teich que a curva
de contaminação do coronavírus começou a subir em todo o Brasil. Como é que o senhor está avaliando, nesse momento, a gestão do Ministério da Saúde à frente dessa crise, senador? Bem, Luciano, inclusive ontem participei de uma reunião com o ministro Nelson já sobre esse assunto. Como você bem falou, e aqui deixando claro que o próprio ministro Mandetta, ele disse que o pico, a curva, a reta, na verdade, ela vai se dar o seu ápice agora no início de maio. Ou seja, não foi necessariamente a saída dele. Mas foi eu lamentei, uma grande perda para o Ministério da Saúde, tendo em vista o momento que estamos vivendo, um momento de uma crise no setor de saúde, no segmento da saúde, uma crise sem comparativos, uma crise social, e que agora, você bem sabe, claro que deve puxar esse assunto, nós entramos numa crise política também. Então, tudo ao mesmo tempo. Mudar alguém que estava sendo extremamente bem avaliado, que tem total respeito da classe política, que estava ganhando o amparo da população, sinceramente, para mim, foi uma escolha equivocada. Não fez bem. O ministro Mandetta, ele não é apenas um político, ele é um médico também, tem total competência para isso, e trabalhava muito numa linha daquilo que eu também defendo, numa linha de seguir dia a dia os dados e tomar decisões estratégicas baseadas com a ciência. Então, nós vamos, com certeza, sentir, já estamos sentindo esse impacto, por mais que o ministro Nelson agora queira dar o seu tom, qualquer mudança se tem um impacto, né? Isso aí é indiscutível. Além disso, ele ainda está sendo testado agora no serviço público. Então, conta com um ministério que é extremamente forte, extremamente estruturado, com vários servidores efetivos, várias pessoas que têm conhecimento, que podem dar sequência, sem dúvida nenhuma, mas lamentei bastante. Então, torço para que aquilo que o mundo inteiro fez e que ajudou com que essa epidemia tivesse uma curva, como a gente está falando aqui, uma curva lenta de crescimento devido ao isolamento, campanhas para as pessoas ficarem em casa, seja também uma linha a linha ser mantida pelo novo ministro. Então, essa é a principal polêmica, foi esse o principal assunto tratado ontem, se ele era a favor da flexibilização ou não, e, sinceramente, não respondeu a contento. Então, ele tem um currículo realmente muito qualificado, não resta dúvida sobre isso, mas não respondeu a contento. Então, para mim, foi uma escolha equivocada no momento indevido. Rodrigo, você que está por dentro aí do cenário do Congresso Nacional, Câmara e Senado, qual é o cenário atual entre os parlamentares? É favorável ao isolamento social horizontal, esse que está sendo praticado agora, ou é um cenário mais alinhado com o que pensa o presidente Bolsonaro, um isolamento mais vertical, isolar somente grupo de risco? Por que eu te pergunto isso? Porque o Bolsonaro ensaia muito, né? Essa saída do isolamento, no país. Essa potencial saída, caso o Bolsonaro toque isso para frente, encontra apoio dentro do Congresso Nacional? Bem, primeiramente, assim, eu vou falar a minha opinião. A minha opinião é que nenhum gestor deve atuar em cima do eu acho, do achismo, não é dessa forma. Tem que se basear em dados, basear na ciência e basear na experiência de outros países que conseguiram diminuir o impacto das ações do coronavírus, sem dúvida nenhuma. Então, por isso, eu não posso chegar aqui e dizer o melhor é isso, o melhor é aquilo, mas eu digo, o melhor é seguir a ciência. E a ciência diz que o momento é de isolamento social. Então, não sou eu que estou dizendo, não é que eu acho, eu respeito o que a ciência diz. Então, eu sigo essa linha. Agora, há uma grande preocupação no dia de amanhã, que é justamente o que nós abordamos no início, a crise econômica. Então, isso tem que ser enfrentado. Então, remédios devem ser dados para que se diminuam essas perdas e se criem condições, tanto para que se mantenham os trabalhos, como também para que o consumidor, o cidadão, volte a consumir lá na frente, mantendo os empregos, sem dúvida nenhuma. É uma grande dificuldade, as empresas estão passando por sérias dificuldades, bares, restaurantes, hotéis, autônomos, profissionais liberais, ou seja, foi uma crise generalizada que a gente não sabe como vai terminar isso. Então, os artistas estão sofrendo, os advogados estão sofrendo,
Então, os motoristas de táxi estão sofrendo, o mototaxista está sofrendo, o feirante está sofrendo. Ou seja, é algo muito maior que precisa, sim, da mão do Estado nesse momento, para dizer, nós vamos aqui abrir o cofre para praticar uma justiça social, para dar condições a que as pessoas, primeiro, mantenham a sua saúde mental, né, porque não é fácil você ficar em casa, deixar de ir em busca do seu sustento, porque houve uma determinação. E quando você pergunta qual é o termômetro, como é que está isso lá no Congresso? Sinceramente, não chega a ser unanimidade, mas a grande maioria é a favor de seguir a ciência. Não é a favor de seguir A, B ou C, é a favor de seguir a ciência, de seguir aquilo que se determina a Organização Mundial de Saúde. Então, o clima é esse, e partindo mais à frente, a vontade do presidente, inclusive, se é de flexibilizar, encontra um grande entrave, e foi justamente judicializado, e o próprio STF já se manifestou, dizendo que esta decisão cabe aos governadores. Então, são os governadores que vão decidir se, de fato, a loja A abre, a loja B fecha, a loja A abre às 10 horas, fecha às 16. Ou seja, são regras que não caberão para o presidente. Então, é uma situação que nós estamos acompanhando. Sinceramente, eu me preocupo bastante com os empregos. A gente sabe como já estava difícil a vida para as pessoas, uma ralação danada, pagar os impostos, manter as contas em dias, pagar os funcionários. Então, agora há uma redução, mesmo que tenha uma contrapartida do Estado para isso, do governo federal para isso, com a garantia de pagamento de salário por um período, possibilitando também empréstimos com juros diferenciados, com situações à parte. Mesmo assim, nós sabemos que o impacto é enorme. É isso aí. Rodrigo, o isolamento, os decretos de isolamento aqui do estado de Alagoas acabam agora no próximo dia 5. Você é a favor da manutenção desses decretos do jeito que eles estão atualmente? Você é a favor de apertar ainda mais esse isolamento social? Você é a favor dessa abertura gradativa que estava acontecendo? Porque em relação ao primeiro decreto, o segundo já entraram mais atividades que podiam abrir, né? Com o uso de máscara e tudo mais, mas houve um certo afrouxamento. Você é a favor da manutenção desse afrouxamento ou você acha que tem que apertar mais a partir de agora? Luciano, o que eu acho é o seguinte, nós tivemos um decreto inicial, tivemos um segundo, e a situação do dia 5 vai estar pior do que foi o do primeiro e do segundo decreto. Então, a situação em estatísticas, em números, nós temos hoje 1.045 pessoas confirmadas com coronavírus em Alagoas, registrando 47 mortes. Não é apenas a quantidade de mortes, mas a velocidade em que aumentaram essas mortes. Temos estados aqui, como o estado de Pernambuco, vizinho, batendo recordes e recordes, entrando em colapso. E esse é um dado extremamente importante para tomar uma decisão. Mas também tem outro lado, que é o quê? Quando se consegue estudar determinadas situações, determinadas atividades, que pode-se ter uma segurança daquele cliente, como agora, inclusive, nesse decreto colocou novas regras para os supermercados, para as farmácias, para que limite a quantidade de pessoas entrando, para que tenha necessariamente alguém com álcool gel na entrada, o uso de máscara obrigatório. Então, essas medidas estão sendo estudadas. Deu certo? Se deu certo, vamos avançar em uma outra parte. Então, ou seja, o que deve fazer, no meu ponto de vista, para se ter uma conclusão maior, não é inventar a roda, é aquilo que a Alemanha fez, é aquilo que a Itália fez, ou seja, conseguir fazer uma testagem em massa, várias pessoas sendo testadas, para saber o alcance disso, a gravidade disso, e tomar decisão em cima dos números. Repito, não é em cima do achismo, é em cima das estatísticas. Felizmente é um remédio que é duro para todo mundo, é difícil, repito mais uma vez, para o empresariado esperar o dia passar, sabendo que a sua loja com os produtos estão encalhados, e ele mesmo assim tem que pagar o seu funcionário, não é fácil de forma alguma. Mas tem situações em que a gente, de fato, tem que se unir pelo amor, né? Porque senão acaba se unindo pela dor. Ou seja, muitas vezes a gente só passa a dar importância quando conhece alguém
que teve o caso, quando conhece alguém que veio a óbito, e às vezes está longe, depois é um conhecido mais próximo, é o vizinho, depois é alguém da família. Então, vamos torcer para que isso não aconteça. E a forma que demonstra, que é comprovadamente realizada, que dá certo, é justamente o isolamento social. Mas, eu repito, existem segmentos que estão sendo flexibilizados devido à possibilidade de controle desse distanciamento. Não adianta fazer um isolamento como nós fizemos e colocar 46 milhões de pessoas ao mesmo tempo para pegar R$ 600 na Caixa Econômica. Ou seja, essas 46 milhões de pessoas voltam para suas residências, contaminam mais 150 milhões de pessoas, aí vai chegar facilmente à expectativa estimativa do que se fala, de 70% das pessoas sendo afetadas pelo coronavírus. Rodrigo, qual a avaliação que você faz da gestão dessa crise do coronavírus pelo governador Renan Filho e pelo secretário de Saúde, o Alexandre Aires? A gente está vendo aí muitas denúncias, inclusive uma hoje, do deputado Davi Maia em relação ao LACEN, né? Estamos vendo aí leitos de UTI, leitos de hospitalares que ainda não foram entregues, que estão atrasados aí. Como é que o senhor está vendo a gestão dessa crise da saúde pelo governo do Estado? Bem, primeiramente, aqui é importante deixar claro que, em momento nenhum, e aqui eu peço para que você também repreenda, se possível, Luciano, permitir alguém usar um falante eleitoral, um falante político, o momento que nós estamos vivendo. Então, aqui não é um momento apenas de jogar pedras, é um momento difícil para qualquer gestor neste planeta, e aqui em Alagoas não ia ser diferente. Então, como você fez a pergunta, libera ou não libera? Flexibiliza ou flexibiliza? Tal setor. Então, tudo isso são decisões dificílimas de serem tomadas, não resta dúvida. Então, o governador, inclusive, se empenhou, pelo que a gente percebe aí, para ouvir as pessoas, se fez presente, não tomou alguns cuidados, ou se tomou alguns cuidados que não foram suficientes, mas no intuito, acredito eu, de fazer tudo que está ao seu alcance, acabou, inclusive, infectado e está aí em quarentena compulsória, digamos assim. O Alexandre Aires, secretário de Saúde, ele está acompanhando a tendência nacional, está passando os dados, e é isso que nós esperamos, dados fidedignos. Ninguém aqui deve tratar o sol com a peneira, colocar a poeira embaixo do sofá, de maneira alguma, tem que tornar público, por pior que seja, a nossa realidade, para que se possa ter as melhores medidas. Então, o que eu vejo nesse momento, eu vejo o secretário de Saúde empenhado, sem dúvida nenhuma, mas eu acompanho também o que você bem disse, a denúncia feita pelo deputado Davi Maia, a denúncia gravíssima, que é um momento que a gente deve buscar as investigações, transparência, inaceitável que num momento como esse se tenha determinados privilégios. Então, o Davi está numa linha extremamente interessante, conversei com ele, passei também, inclusive, algumas informações do Ministério da Saúde para que ele possa também robustecer sua atuação e, dessa forma, fazer com que tanto um feirante quanto um político tenha o mesmo tratamento, pelo menos assim que se espera, é um alagoano. Ele tenha um tratamento, tenha condição de se fazer um exame, tenha condição de receber o tratamento. Então, nossa maior preocupação aqui vai justamente na questão dos leitos, a quantidade de leitos necessárias de UTIs, não apenas leitos, mas assim, leitos de UTIs, que nós hoje ainda temos uma situação confortável, mas que se tivermos o que está acontecendo no estado vizinho, como de Pernambuco, vai ser realmente uma grande calamidade. Além disso, faço também uma crítica, pelo que eu ouço dos prefeitos, a necessidade de que se tenha um tratamento igual aos municípios, a distribuição dos insumos para os postos de saúde, para a Secretaria de Saúde, a quantidade de algo importantíssimo, que são os equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde. Então, é inadmissível colocar em risco a saúde daqueles que estão salvando vidas. Então, não adianta inaugurar, daqui a um mês, um hospital, um grande hospital, vamos imaginar, com vários leitos, se faltar aquele profissional da saúde porque vai estar doente, porque vai estar detestado, porque vai estar hospitalizado. Então, temos que cuidar muito da classe, da área de saúde em geral, tanto dos enfermeiros, dos auxiliares, dos médicos, de todos aqueles que fazem o atendimento aos doentes, para que se possa ter uma expectativa, pelo menos, menos agressiva daqui a alguns dias.
Deixa eu trazer essa questão do coronavírus para o nível nacional novamente, Rodrigo, porque nós temos hoje, primeiro que nós temos várias declarações desastradas aí do presidente em relação a essa pandemia, né? A última foi dada há 2 dias atrás, quando falou-se lá da questão das mortes, e ele respondeu dizendo, e daí, sou Messias, mas não faço milagre, várias declarações sem nenhuma humanidade, né, sem nenhuma sensibilidade em relação à situação das famílias que estão perdendo seus entes queridos. Paralelo a isso, Rodrigo, nós temos 29 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro na gaveta do deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Você como senador, você acha que tem clima hoje, apesar dessa pandemia, dessa situação de quase caos do país, você acha que tem clima para o impeachment no país hoje? Você acha que é melhor manter o presidente, mesmo com esse tipo de declaração a respeito da pandemia, ou você acha que tem clima para o impeachment no Congresso Nacional? Bem, é importante, Luciano, deixar claro, sinceramente, nós estávamos conseguindo um alinhamento muito interessante, com uma celeridade enorme nas votações do Congresso Nacional. Não foi fácil no início de adaptação, inclusive no próximo sábado agora, nós teremos votação remota do Senado Federal, algo inédito. Conseguimos dar esse ritmo, porque a prioridade absoluta do país estava sendo a saúde e a economia. Então, as ações de combate ao coronavírus e de recuperação das empresas e dos empregos. Então, só se falava disso. Agora, infelizmente, hoje é necessário falar desses vários processos de impeachment que estão aparecendo devido à saída principal do ministro da Saúde e da Justiça e suas alegações. Então, quanto a isso, eu sempre sou a favor de que investigações não necessariamente são condenações. Então, se tem acusações legítimas feitas por quem tem uma pessoa que tem um grande respaldo nesse país, inclusive do próprio presidente, tem um respaldo dele há uma semana atrás, fez acusações graves, acusações essas que devem sim, do meu ponto de vista, serem investigadas. Então, passo a passo vai sendo dado para que se tenha alcance da gravidade dessas denúncias. Então, sinceramente, hoje eu não acho que é o momento de iniciar um processo de impeachment, não acho que é isso. Não venho dizer que não possa acontecer mais à frente, mas que nesse momento, em respeito a esses 1.045 alagoanos que estão com o coronavírus, em respeito às 5.900 famílias que perderam seus entes devido ao coronavírus no nosso país. Então, olha só, 5.900 pessoas. Eu não falo nem 2 meses, que é o período que teve a primeira morte, mas assim, eu falo em 1 mês, que foi quando começou a explodir. Então, 5.900 é muita gente. Não, a gente não pode se acostumar a dar uma garfada no cuscuz, estar comendo cuscuz com leite e assistindo no jornal uma retroescavadeira fazendo buraco e jogando corpos um em cima do outro. A gente está falando do Brasil, isso aqui não foi uma guerra que aconteceu lá no Iraque, não. Aqui. Então a gente não pode não se sensibilizar com isso. Então, não existe nada mais grave do que isso. Não existe nada mais grave do que tratar da vida do nosso povo. Um segundo passo seria tratar da economia. E um terceiro passo, para mim, é sim, tratar da política. Então, não é o momento, sinceramente, eu não sou favorável a perder tempo nesse momento agora para desgastes políticos. E eu sei que num momento como esse não é fácil falar isso, mas é o que o coração pede, realmente é a vida em primeiro lugar. Então foi isso que me guia. Até porque a gente não sabe como se daria um pedido de impeachment no momento desse, né, senador? Que algumas pessoas não podem sair de casa, alguns parlamentares acima dos 60 anos estariam correndo risco se estivessem em Brasília, e um processo de impeachment nesse momento pararia as atividades parlamentares durante pelo menos 5, 6 meses, né? Então, meio que engessaria o país, colocaria o país num transe no momento dos mais complicados da história do país, né? Eu não consegui ouvir bem. Pode repetir, Luciano, por favor? Eu estava dizendo o seguinte, que até as condições concretas
para esse pedido de impeachment, seria complicado, porque nós temos hoje parlamentares que nem podem ir a Brasília para tocar esse processo de impeachment. Além do mais, um processo desse levaria aí em torno de 5, 6 meses, onde você engessa o parlamento e você engessa o país num momento complicadíssimo como esse, né? Exatamente. Então, é o que nós estamos falando aqui. Um momento, eu tentei aqui sensibilizar as pessoas, mas eu sei que não é necessário. Porque todo mundo sabe que a vida virou de cabeça para baixo. Então, a gente está enclausulado. Estamos aqui, cada um na sua residência, quem pode. Quem não pode, quando sai, fica preocupado. Eu estou aqui lendo alguns comentários do pessoal aqui do interior preocupado, pessoal aqui de Água Branca que está aqui acompanhando, pessoal de Feira Grande, Lagoa da Canoa. Então tem muita gente aqui participando e preocupadas, porque sabe que aquilo que acontece na televisão está cada vez mais próximo. Então a Arapiraca também já tem seus casos. Estamos nesse momento com... Você tem um número exato aí, hoje, de casos confirmados? 14... Em Alagoas, em Arapiraca são 18 casos até agora. 18 casos, nenhuma morte, graças a Deus. Exatamente. Mas teve uma situação, salvo engano, que foi registrado como limoeiro, né? Um morador de Limoeiro que foi para Arapiraca e faleceu aí. E tem aquele caso lá do Sentinela que ainda está em investigação, né? Ainda não foi comprovado que foi o coronavírus. Deixa eu só dar uma geral aqui dos números do coronavírus. No Brasil, 85.380 casos, 5.901 óbitos, 435 mortes nas últimas 24 horas. O Brasil passou a China, senador, que foi o país onde se originou o coronavírus. Em Alagoas, 1.045 casos, foram 77 casos a mais, menos do que as 180 das últimas 24 horas de ontem, mas de qualquer forma são 77 casos a mais, 6 óbitos a mais, temos 47 no total. Rodrigo, você, como eu falei no começo do nosso bate-papo, você tem se notabilizado por ser um senador fiscalizador das ações do governo. Você falou até agora, há pouco tempo, numa postagem sua, que Alagoas está recebendo 344 milhões de reais em recursos específicos para utilização no combate à Covid-19 e já foi aprovado a contratação de 740 milhões de reais em empréstimos. O Congresso Nacional autorizou o Estado de Alagoas. Isso dá mais de 1 bilhão. Como fiscalizar esses recursos da melhor forma, senador, nesse momento? Bem, Luciano, eu passei por isso há 5 anos atrás. Então, quando eu fui eleito deputado estadual, eu imaginei, qual é a minha função aqui? É fiscalizar. Então, como é que eu vou fiscalizar todo o orçamento do Estado? Tudo aquilo que foi colocado no plano de governo. E criamos, naquele momento, um sistema de monitoramento, que se chamou Monitor Alagoas, em que todas as ações do governo passaram, através de um sistema, a serem monitoradas. Ou seja, tudo que chegar de recurso está vindo para Alagoas, necessariamente ele já tem um destino. Então, se tem uma rubrica específica, se tem a dotação orçamentária, se tem o portal da transparência, se tem a execução, e aí é onde eu entro mais, a execução desses recursos quando chegam. Então, demora para ser gasto, gasto de que forma? Então, nós estamos desenvolvendo uma ferramenta que é um sistema também de monitoramento. Repito, mais uma vez, é uma situação em que eu fiscalizar, quem me conhece, todo mundo aqui que está acompanhando me conhece, porque são das minhas redes e da sua rede, então a gente está falando aqui para pessoas que me conhecem. Sabe que eu fiscalizo, mas não é fiscalizar para torcer, para dar errado, dizer, isso aqui deu errado. Não, é fiscalizar para dar certo. Então, a fiscalização ela pode ser positiva. É uma atribuição, uma prerrogativa, é uma obrigação de um vereador, de um deputado estadual, de um deputado federal e de um senador também. São legisladores, é a obrigação deles. Nossa, é justamente fiscalizar os serviços e os recursos públicos. Eu fiz isso no meio do ano passado para o final, foi a minha principal atuação, foi fiscalizar as creches paralisadas, pelo estado todo, 81 creches. Já começamos a entregar essas creches que estavam... Essa que a última que eu entreguei, que foi em Chão Preta, estava há mais de 4 anos parada. Então, você entrega, dá uma autossatisfação. Então, estamos trabalhando diretamente em 35 novas creches. Então, esses recursos
que eu fiscalizava há 5 anos, imagina só, eram recursos do orçamento do Estado, daquilo que estava posto. Então, imagina agora, por exemplo, quando você fala em 700 milhões de reais, que é mais ou menos o valor transferido para o dólar do empréstimo destinado para o Estado de Alagoas, no qual eu participei. Então, teve a minha atuação ali, minhas emendas parlamentares. Hoje mesmo, é importante dizer isso aqui em primeira mão, inclusive, Luciano, estamos conseguimos destinar, fazer um remanejamento boa, obrigado, senador. De R$1,5 milhão apenas para ações do Covid-19 em Alagoas. Então, hoje, nós conseguimos fazer um remanejamento para Arapiraca, que estão indo quase R$600 mil para ser destinado para a compra de equipamentos de proteção, para testes, ou seja, para dar condições para que os profissionais trabalhem e que as pessoas também se protejam. Então, isso hoje, estamos fazendo uma grande distribuição de recursos em locais onde comprovadamente precisam desses recursos. Então, necessariamente, se eu já fiscalizava quando o recurso não passava pelo meu aval, imagina agora. Então, a minha preocupação ela é permanente. E vou fazer o seguinte, eu sou um grande entusiasta de uma afirmação de que o que vai mudar a política, de fato, são as pessoas. Então, as pessoas mudam a política de que forma? Através do controle social. Então, a partir do momento que você torna pública aquela informação, as pessoas passam a cobrar. Você vai cobrar, você está na imprensa, ou aí alguém lê uma postagem sua, já passa para o outro, já passa para o outro. Essas coisas, elas contaminam para o bem. Então, nós vamos, dentro de pouco, acompanhar, fazer gráficos de tudo aquilo que está chegando. Lembrando que esses 700 milhões que estão vindo para Alagoas foram aprovados anteriormente ao decreto de calamidade. Foi liberado pelo Estado, já estava o decreto de calamidade, foi na primeira semana, mas são projetos que já... É um empréstimo internacional que já tramita há muitos anos, inclusive, e que tem uma destinação específica, que é a duplicação da L220 e também um trecho de Arapiraca para Palmeira dos Índios, além de algumas obras de saneamento que estão contempladas. Então, é algo que nós estaremos acompanhando. E fora isso, recursos do Covid, não só os estaduais, mas também aquilo que está chegando para os municípios. Então, recurso público, tem que se tornar uma informação pública e tem que se ter o acompanhamento também do nosso mandato, sem dúvida nenhuma. Ô Rodrigo, você vê que a gente está aqui falando muito do coronavírus e dessa pandemia mundial, mas o nosso público aqui, o seu eleitorado, basicamente, não esquece dessa questão da fiscalização, né? Tá todo mundo aqui cobrando fiscalização desses recursos aí que estão chegando aqui para Alagoas, né? Isso, não, mas pode ter certeza. Inclusive, nós estamos com uma atuação forte com os órgãos de controle, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público Federal. Repito, a nossa marca no ano passado também foi essa, foi da fiscalização das creches. Transpassou a barreira de Alagoas, foi uma questão nacional, que inclusive o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, inseriu nas obras a serem acompanhadas pelo observatório, que compõe vários órgãos de controle, as creches que estão paralisadas devido à nossa atuação, ao relatório nosso que foi feito e foi atendido, e agora não é diferente. Então, esse ano, já tinha até tornado público isso. Se o ano passado a prioridade foram as creches, esse ano a prioridade nossa, porque eu também sou presidente da Comissão de Fiscalização do Senado, isso é um peso enorme, então tem uma força enorme. Conseguimos já um andamento numa linha, a linha importantíssima, que é a prioridade também absoluta, deve ser a educação. No ano passado foram as creches. Esse ano foi escolhida, não só por mim, mas por vários outros senadores, a acompanhar as obras inacabadas, não apenas nas creches, mas nas unidades básicas de saúde, ou seja, dos postos de saúde que estão pelo meio do caminho, que começa e não termina, que tem apenas uma ordem de serviço lançada. Então, pipocam de casos sobre isso, desde as empresas que prestam serviço e não recebem, desde também a má gestão de que muitas vezes acontece na transição de secretários, de prefeitos, e que faz com que essa obra nunca termine. Então, essa é a nossa linha. Quanto ao Covid, estamos estruturando toda essa situação para os recursos serem também amplamente divulgados à população, não apenas através da lei de acesso à informação, mas também de uma maneira ativa, ou seja, clicou ali, eu tenho informação. Rodrigo, eu gostaria de agradecer aqui o nosso bate-papo desde já. A gente está chegando aqui na reta final, porque o Instagram dá um limite aqui de
de 1 hora, né, para a gente fazer a nossa live. Nós estamos chegando já no limite dela. Eu quero agradecer mesmo a sua participação, dizer que foi muito importante os esclarecimentos que você fez aqui. Me permita lhe chamar de você, apesar do senhor ser senador da República, porque eu tenho cabelo branco, o senhor não tem, certo? Então, é verdade. Então eu vou lhe chamar de senhor, tá certo? Eu vou lhe chamar de senhor. Não, a diferença não é tão grande assim, não precisa não. Mas eu quero agradecer mesmo a sua presença aqui, a sua participação, dando essa honra aqui ao nosso canal, já na nossa segunda semana de lhe receber. E eu não posso, eu sei que o momento não é o melhor para isso, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta a você, Rodrigo. Você é o presidente estadual do PSDB. Os prazos não pararam, né? No último dia 4 de abril, 5 de abril, fechou a janela para mudança de partido. Você fez uma composição aí para Maceió, para Arapiraca, para o interior do estado, montou diretórios do PSDB em vários partidos. O atual presidente do TSE, ministro Barroso, já disse em vários momentos que não é a favor da unificação das eleições em 2022. Diz que se não tiver condição de fazer esse ano, no mais tardar, no comecinho do ano que vem, elas precisam acontecer. Esse é um entendimento do presidente atual do TSE. Você acha que vai acontecer eleições ainda esse ano, Rodrigo? Você acha que tem condição para isso? Bem, Luciano, antes que eu vou responder a sua pergunta também, respondendo aqui ao que o meu amigo Ellison Maia pergunta. É exatamente isso. Qual a sua opinião sobre o impacto da pandemia nas eleições desse ano? Então, um pouco do que você está falando aqui. E mandando um abraço especial também para a Marilene, que junto com a Socorro está sempre acompanhando. Então, em nome dela, eu falo aqui para a Ângela, para a Camila, a Isabel, a Manuela, então, o Sânio, então, a todos vocês que estão acompanhando, Sânio, lá de Boca da Mata. Então, um grande abraço a todos vocês. Hoje bateu o recorde, viu, senador? Hoje foi o recorde do nosso canal. Está indo longe. Parabéns pela popularidade, viu? Não, amigo, mas aqui é você que é o grande chamariz. Mas vamos lá. O que acontece? Hoje, os calendários foram mantidos, como você bem falou. Então, como você mencionou, sou presidente do PSDB em Alagoas. Então, criamos como estratégia lançar uma campanha de filiação. Então, fizemos uma campanha de filiação ampla, buscando novos candidatos. Então, vamos sair com vários candidatos nos municípios, buscando uma linha de atuação que eu possa defendê-los. Então, pessoas que possam encaminhar nessa eleição majoritária. Então, nós estamos hoje com todas as regiões representadas. Não é fácil porque temos aqui vários partidos que estão buscando a qualquer custo. Tem uma notinha no jornal dizendo que foi que elegeu mais prefeitos. Então, minha busca não é essa. Então, minha busca é, de fato, para que eu possa atuar com liberdade, sem prometer e não poder, e sem cumprir e não poder, sem prometer e não poder cumprir. Então, isso, a gente sabe que a mentira tem perna curta e esse mundo dá voltas. Então, preferi seguir uma linha de estimular novas pessoas a entrarem na política. Fiz isso em todo o estado. Em Arapiraca, é uma situação à parte. Nós temos alguns municípios que se tem o diretório municipal, ou seja, o diretório municipal, só para dar um exemplo, em Maceió é provisória, ou seja, a atuação passa necessariamente pelo estadual. Em Arapiraca é o diretório municipal, tem um mandato. Então temos ali o presidente Moacir, que foi quem capitaneou toda esta articulação. Foi feita pelo presidente municipal, que é o Moacir Teófilo. Então ele que ficou à frente de toda essa situação. É um diretório e é permanente, ou seja, tem o seu mandato, tem sua autonomia e vai guiando. Então, enquanto isso, eu fui correr diante daqueles que estavam sob o meu alcance para buscar colocar novas pessoas dentro da política. Então, aí em Arapiraca, nós temos várias pessoas que precisam entrar na política. É interessante, você sabe muito bem disso, Luciano, que as pessoas hoje gostam de falar sobre política. Às vezes falam de maneira errada, mas se expressam pelas redes sociais. Às vezes a gente sente quem é aquele que copia uma frase e cola para ganhar um aplauso, um like. A gente sabe quem é aquele que se manifesta no sentido, eu tenho voz. Então, eu sei aí que, por exemplo, no setor do empreendedorismo em Arapiraca, que está despontando, temos várias pessoas.
A juventude também é muito unificada, temos vários advogados também nessa linha, médicos, comerciantes, líderes comunitários. Então, temos várias pessoas que precisam entrar na política. Então, eu sou muito favorável a essas mudanças, sem dúvida nenhuma. Então, esse é o cenário atual. Quanto à realização da eleição esse ano, você já deu resposta. Quem vai decidir, acredito que não é o Congresso, e sim o ministro Barroso. Então, o ministro Barroso, que vai assumir esse mês, eu acho que não chegou nem a assumir ainda, agora em maio, que ele assume a presidência do TSE e que, segundo ele, vai esperar até o mês de junho para tomar uma primeira decisão. Então, nesse caso, é importante esperar. Eu sou favorável para que, se tiver condições, as eleições sejam feitas, se não tiver, sejam adiadas para o espaço mais próximo de tempo, na linha do que bem foi dito. Então, nesse momento agora, como você disse também, não é momento de estar falando sobre eleição, é um momento, inclusive, que se faltar recurso, mesmo que não falte, mas que se dê uma segurança que os recursos do fundo eleitoral se destine para amenizar o sofrimento do povo brasileiro. Eu sou favorável a isso, já me manifestei várias vezes nesse sentido, e é o momento, como eu disse no início, de voltar àquela sinergia, aquela força que o Congresso estava tendo de se falar em um único tema, que era o coronavírus. For entrar agora e aprofundar essa crise política no meio de uma crise de saúde, de uma crise econômica, o resultado não vai ser muito positivo. Senador Rodrigo Cunha, muito obrigado, viu, pelo bate-papo. Eu ia dizer entrevista, mas na verdade isso aqui é um bate-papo entre a gente. Muito obrigado pelo bate-papo, por ter participado aqui dessa live junto com a gente. Esse bate-papo repercute tanto, que eu sei disso, amigo, repercute tanto. Então, eu quero, inclusive, mandar um abraço para alguns amigos que temos em comum. Então, o Fabrício, um grande amigo também, dialoga sempre com você. Estou vendo aqui o Fabrício também, a Acevedo, que está acompanhando, o Valsande, a Flávia, a Cláudia Soares. Cláudia, me chame para fazer uma live com você, Cláudia. Você perguntou mais que o Luciano aqui. A Cláudia é ativa, Cláudia, me chama para conversar, que a gente conversa na hora. Tá certo, Cláudia? E, inclusive, a Cláudia também é uma arquiteta de sucesso, é uma influência. Não é danada. Bom em tudo que senador, nosso tempo está no finalzinho, senador. Quero agradecer mesmo a sua presença, a sua participação aqui e torcer que o Senado, que o senhor, representar o Estado de Alagoas, o senhor já representa muito bem, mas torcer que o Senado e a Câmara, que o Congresso Nacional mediem muito bem essa crise política que a gente está vivendo aí e que os nossos representantes, Congresso, Presidente da República, gerenciem aí essa crise do coronavírus da melhor forma, porque a gente saia disso com o menor número de mortes possível. Cada morte é uma tragédia, né, senador? Cada morte é muito triste para o nosso país. Obrigado, viu? Obrigado, boa noite. Boa noite, Luciano. Estarei sempre às ordens. Parabéns por esse momento, juntamente com a Mônica e com o Igor. Eu acho que vocês representam bem o jornalismo de qualidade, né? Não só pela experiência que tem, mas pela forma... a forma passiva, assim, no bom sentido, a forma leal, a forma desarmada de conversar com o entrevistado e tirar as informações. E em algumas situações, eu aqui não vou mencionar, mas assim, a gente às vezes já conversa com pessoas que elas buscam justamente fazer, se a gente fala da velha política, a parte negativa do jornalismo, que é só tentar criar fatos que muitas vezes não são realidade para multiplicar o alcance da sua mensagem. Então, sinceramente, eu acho que hoje, nos dias de hoje, quando a gente sabe que as pessoas sabem quem é aqui nesse estado, não deve repercutir mais como repercutia antes. Então, essa forma de atuação que vocês têm é uma forma pacífica, é uma forma que traz resultados. Parabéns. Respondendo aqui também as pessoas, Rodrigo, onde é que você está morando? É em Arapiraca, em Maceió, em Brasília? Eu digo, eu trabalho em Brasília, moro em Alagoas, trabalho também em Alagoas. Normalmente eu passo 4 dias lá e 3 aqui, e a cada 15 dias eu vou em Arapiraca, então tenho que ter sempre esse termômetro. Vocês bem sabem, eu passei minha vida, boa parte delas fora, mas foi justamente para me fortalecer e hoje ser o senador de Arapiraca. Então, no meu discurso de posse, falar que eu estava ali como senador de Arapiraca,